Bom, nessa aula aqui a gente vai aprender, né, como que a gente pode estar fazendo um ruiz, até para a gente implementar aqui na nossa ferramenta. O ruiz, né, até tem um utilitário que chama ruiz, que a gente pode estar instalando aí na nossa máquina, né, a gente pode, deixa eu colocar aqui como root, a gente pode instalar ele com apt install ruiz, opa, o Onix, ruiz, né, que ele permite a gente fazer esse tipo de consultas, né, então, por exemplo, se eu faço aqui um ruiz globo.com, permite a gente ver informações de quem é, a gente consegue ver tanto informações de quem cadastrou aquele domínio, né? Às vezes, tá? Não é sempre que a gente vai ter essas informações, mas em alguns casos pode ser sim que a gente consiga informações de quem que cadastrou aquele domínio. Isso pode ser informação, por exemplo, é de um administrador, é de sistemas, né? Informações ali de alguém interno. E principalmente ali em um caso de pentest black box, né, é que permita a engenharia social, isso pode acabar revelando informações importantes para a gente. E claro, a gente também acaba pegando algumas outras informações, como os name servers, né? É claro que isso também claro que isso também são informações extremamente importantes quando a gente está fazendo um pentest. Então, obter esse ruiz é muito importante. Claro, aqui a gente já tem essa ferramenta aqui, né? E a gente também pode implementar tudo isso na nossa própria ferramenta, né? Até para automatizar isso, quando a gente for executar ali a nossa ferramenta, ela já deixar tudo preparado com todas as informações, além dos subdomínios, dos CNAMEs e até mesmo do ruiz, para depois a gente já ter tudo salvo aqui e poder consultar. Então, antes de mais nada, a gente pode entender como que funciona essa ferramenta, né? Eu vou usar uma outra ferramenta aqui, que é o Wireshark. Deixa eu até logar como root, porque o Wireshark a gente tem que trabalhar como superusuário, né? Então o Wireshark a gente pode instalar com a apt install Wireshark, né, na maioria aí das distribuições. E quando a gente instala o Wireshark, a gente pode abrir ele aqui como superusuário. E eu vou botar ele aqui, ó, para monitorar todas as minhas interfaces, certo? Vou deixar ele aqui todas as minhas interfaces. E vou aplicar um filtro aqui, ó, ruiz. Aqui não tem nada, né? Mas se eu pego aqui um terminal e faço uma consulta ruizglobo.com, beleza, ele fez aqui a consulta globo.com e aqui, ó, a gente consegue ver as chamadas que a ferramenta ela fez utilizando do ruiz, né, do protocolo ruiz. Então, olha só, a gente consegue ver como que ela funciona, olha só que interessante. Antes de mais nada, a gente consegue ver que a primeira chamada é uma chamada do meu computador para um endereço, ó, 192.34.234.30. E olha só o que que ele envia, né? Aqui a gente tem alguns frames, a gente tem um pacote IP, né? A gente tem um pacote TCP, onde a gente consegue ver até a porta no qual o meu computador aqui ele se conectou, né? É na porta 43 é desse endereço, ou seja, a porta é do ruiz padrão. E aqui a gente vê um pacote TCP e aqui a gente vê um ruiz, né? E tudo que ele envia é um globo.com/r/n. E a gente poderia tentar replicar isso, né? E olha só, quando ele envia isso, o servidor ele responde, ó. Olha só, o que que ele responde? Responde aqui é um domain globo.com. Nessa primeira resposta, a gente pode ver que não tem muita informação, né? Apesar aqui da gente ter algumas informações como os name servers, ns01globo.com, papapá. Mas aqui, nessa primeira chamada, a gente não tem aquelas informações que são mostradas aqui, como por exemplo, os telefones, a cidade, enfim, as informações de quem registrou aquele domínio. A gente não tem isso. E depois ele faz uma segunda chamada. Olha a segunda chamada que ele faz. A segunda chamada é novamente uma outra chamada, dessa vez para um. Novamente é uma outra chamada ruiz, dessa vez para um outro endereço, com globo.com. E esse outro endereço aqui de fato contém os registros, né? Esse, esse outro endereço ele responde de fato com os registros DNS, com os registros
E esse outro endereço aqui, de fato, ele responde com os registros de ruíz que a gente estava querendo. Mas o que que é isso, né? O que que é esse primeiro endereço que ele está chamando? Por que que ele faz logo essa primeira chamada que não responde diretamente com as informações que a gente quer e só depois ele faz essa solicitação aqui para de fato ele responder para a gente com os dados que a gente quer, né? O que que acontece? Assim como a gente sabe como que funcionam as questões do DNS, né? Por exemplo, não são todos os servidores DNS que conhecem todos os endereços IPs, né? Por exemplo, quando eu vou tentar resolver ali um exemplo, o facebook.com, não são todos os servidores da DNS que conhecem o google.com. Então, primeiro a gente faz uma solicitação para um endereço que a gente vai saber, qual servidor DNS conhece o google.com. Aí aquele servidor DNS ele responde, o servidor DNS que conhece o google.com é esse daqui. Da mesma forma com o Ruiz, não é todo servidor Ruiz que tem a informação cadastral aqui, ó, a informação de cadastro de todos os domínios, né? A gente vai ter alguns servidores que têm essa informação, outros servidores que não têm, e é isso que ele faz aqui, ó. Quando ele faz essa primeira chamada para esse endereço aqui é um endereço do IANA, né? O IANA é a organização que controla o IANA é a organização que controla os endereços únicos da internet, né? É bem como endereços IPs, números identificadores, blocos, DNS, os servidores root servers, né? Eu falo. E esse endereço aqui, esse inicial aqui, é ele quem vai saber quem conhece quem. Então, essa primeira chamada que ele faz é para ele saber qual é o servidor Ruiz que conhece o Globo.com, quem que tem essa informação. E é isso que ele responde aqui, ó. Ele responde aqui, ó, com esse aqui, ó, registrar Ruiz server. Então é esse cara aqui, ó, ruiz.1api.net, né? E esse endereço aqui é o endereço desse cara, ruiz.1api.net. A gente até pode ter uma visualização web, né? Por exemplo, a gente tem esse site aqui, ó. Se a gente jogar aqui no nosso buscador Ayana Ruiz, a gente vai achar esse cara aqui. E quando a gente faz qualquer pesquisa, por exemplo, globo.com, aqui ele não vai dar diretamente as informações cadastrais do globo.com, né? Mas ele vai falar um servidor Ruiz que vai conhecer o servidor Ruiz do globo.com. Então veja, aqui ele fala aqui, ó, um refer, e ele mostra esse cara aqui, ó, ruiz.verisingin-grs.com, né? E esse cara aqui é o cara que vai conhecer o cara que vai conhecer o Globo.com. Pode parecer um pouco até confuso, né? Olha só, eu vou copiar esse endereço aqui só pra gente ver uma coisa. Vou abrir um terminal aqui e vou dar um host. Só pra gente ver o IP desse cara. Olha o IP desse cara aqui, olha. Aqui ele tem dois endereços IPv4 que apontam para ele, né? Se eu olhar aqui no Wireshark, deixa eu pegar isso daqui. Cadê o Wireshark? Deixa eu até parar aqui essa consulta, parar aqui essa captura. Olha assim, esse endereço aqui, ó, 192.34.234.30 é o mesmo desse cara aqui, ó. Então, a primeira chamada Ruiz que o utilitário Ruiz ele faz é para esse cara aqui, né? Então, basicamente, se a gente der uma olhada aqui nessa chamada aqui, o que ele faz em última análise é se conectar via TCP nesse cara aqui, ó, Ruiz, na porta 43, deixa eu até passar o tracinho V aqui, ó, e enviar globo.com. E olha só, ele responde com basicamente a mesma informação aqui, ó, que ele respondeu, ó, né? A mesma coisa aqui, ó. E aqui o que ele responde é esse ruiz.oneapi.net, ou seja, é esse servidor Ruiz aqui que vai conhecer o globo.com. E em seguida ele faz uma chamada para esse cara, né? Então o que ele faz aqui depois é pegar essa informação, se conectar com ela, né? Etiquete tracinho V na porta 43 e enviar de novo globo.com. E aí sim, ó, ele responde com as informações de registro, ó, as mesmas informações aqui.
Ó. Então é basicamente assim que essa ferramenta ela funciona, né? E a gente pode também desenvolver o nosso próprio Ruiz seguindo essa mesma linha aqui, né, de raciocínio. Então eu posso fechar aqui, ó. Deixa eu fechar esse terminal aqui também. Então, seguindo essa linha, a gente pode desenvolver o nosso próprio Ruiz, seguindo basicamente esse mesmo padrão. Então, logo de cara, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa chamada aqui, ó, que essa ferramenta Ruiz, ela não necessariamente ela faz, mas ela é muito importante, até porque essa informação aqui ela pode mudar, né? Esse servidor aqui, ele pode acabar mudando. Então é interessante a gente fazer todo o processo, que é descobrir qual é o servidor Ruiz, que vai conhecer o servidor Ruiz do nosso domínio, e depois replicar todas essas chamadas. E como que a gente vai fazer isso? A gente não vai fazer isso pela interface web. O Ayana aqui, ó, ele também tem um servidor Ruiz, que é esse cara aqui, ó. Netcat ruiz.iana.org, na porta 43. Deixa eu botar o tracinho V. Ó, globo.com. Ele retorna isso aqui pra gente. E aqui, ó, epa, ele terminou. Aqui ele mostra alguns name servers. Esses name servers não são os name servers do Globo, tá? Isso daqui, na verdade, são os root servers globais. Então, aqui tem 13 root servers, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 root server. Isso aqui pra gente não vai ser importante. Isso aqui são os root servers globais. Isso daqui que vai ser importante pra gente, ó. O heifer, né? Então tudo que a gente tem que fazer é uma ferramenta que faz uma chamada TCP na porta 43 e envia a informação do domínio que a gente quer. Então, por exemplo, a gente pode criar um arquivo aqui, ó. Eu vou chamar um arquivo aqui de test.py, certo? A gente já sabe como que a gente faz uma chamada TCP ou UDP com Python, né? A gente pode utilizar aqui a biblioteca socket. Eu vou chamar aqui logo de cara também a sys. E a gente vai fazer o seguinte, ó, domínio é igual a sys.argv tracinho 1. A gente vai iniciar o nosso socket, né? Socket.socket. E aqui a gente pode fazer socket.af inet, socket para trabalhar com IPv4, socket.sockstring, né? Ou seja, aqui a gente abre um socket TCP. E agora a gente vai fazer uma chamada DNS para esse cara aqui, ó. Tá aqui, né? Para esse cara aqui, ó, o ruiz.iana.org na porta 43. Então a gente vai se conectar com ele, s.connect, aqui dentro uma tupla, um servidor e a porta 43, opa, vírgula 43. E depois a gente simplesmente vai enviar o nosso domínio, né? Então, por exemplo, s.send, o nosso domínio.encode. Na verdade, se a gente der uma olhada aqui no Wireshark, a gente consegue ver exatamente o que ele envia. Ó. Ele envia o domínio, né, globo.com, e ele envia um /r/n, né? Então a gente tem que adicionar esse /r/n também, porque senão não vai funcionar. Então, eu vou criar aqui uma variável chamada d. Esse d vai ser igual ao domínio mais /r/n, né? Já deixei ele aqui preparado. Aí eu vou enviar o d, né, .encode, e depois a gente vê o que ele responde. Print s.receive. Vou pegar só 1024, porque é o suficiente para a gente pegar a informação que a gente quer. Então vamos ver se está funcionando. Python 3, test.py, globo.com. Ó, ele respondeu aqui pra gente, né? Só que como a gente pode ver por causa desse B aqui, ele tá em bytes, né? Então a gente só dá aqui, ó, um ponto decode. Salvar e executar de novo. Agora sim, ó. Aqui ele nem mostrou toda a informação, acabou cortando, mas não tem problema, porque o que a gente quer é isso daqui, ó. É esse referer aqui, ó. Então agora a gente só tem que extrair essa informação, né? Obter essa informação que tá aqui. Então como que eu faço isso? Eu posso copiar isso daqui, ó.
Posso copiar isso aqui tudo, ó. Vou copiar tudo isso, até os espaços. E a gente pode usar o split, né? Então, por exemplo, aqui, ó, depois é do decode, ponto, split. Ou seja, eu vou dividir o arquivo nisso daqui e vou pegar o index 1. A gente já entendeu como que funciona isso. Agora ele só vai pegar tudo depois disso daqui. Ou seja, tudo isso daqui, ó, é que ele vai pegar pra gente. Ó, e foi isso mesmo. Ou seja, ele removeu isso daqui tudo para trás e pegou só isso daqui. E agora a gente vai pegar só esse texto aqui, né? E agora eu filtro é pelo quê? A gente pode filtrar é pela quebra de linha, ou seja, o barra N, né? Aqui dentro tem um barra N. Em bytes ele mostra melhor isso, olha aqui, ó. Referer, aqui, ó. Referer, papá. Aqui ele mostra o domínio, né? E olha só, aqui ele tem dois barra N's, ó. A gente pode filtrar só é pelo barra N. Então a gente faz o seguinte, ó. Ponto split, barra N. E agora eu vou pegar o index 0, né? Ou seja, tudo que está atrás do barra N. Tudo que está atrás do barra N é o nosso domínio. Ó, e agora assim a gente pegou só o domínio. E o que a gente vai fazer agora é se conectar com esse cara na porta 43 de novo e enviar a nossa consulta, né? Que aqui esse cara ele vai responder com o servidor Ruiz que conhece o Globo.com. O cara é que a gente está consultando, né? E a gente simplesmente vai repetir aquilo. Ó. A gente pode vir aqui, teste.com. Eu vou salvar isso daqui em uma variável, né? Deixa eu apagar esse print. Vou salvar isso aqui como Ruiz 1. E agora a gente vai matar essa conexão aqui, ó, s.close. E a gente vai iniciar um novo SOC. Né? Só que para a gente não ficar repetindo esse mesmo código aqui, né? Porque agora a gente teria que repetir isso e colocar o Ruiz 1 aqui. Para a gente não ficar repetindo esse mesmo código, eu vou salvar isso daqui. Eu vou fazer isso daqui em uma função, né? Porque aí o código ele vai ficar muito mais bem organizado. Porque a gente ainda vai ter que replicar isso daqui mais 2 vezes. Então o nosso código ele vai ficar horrível, né? Feiaço. A gente não quer um código feiaço. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer um def. Eu vou fazer aqui em cima de tudo. Def. Eu vou chamar de open socket. Ou seja, aqui ele vai abrir um socket. E o abrir um socket ele vai esperar um domínio e uma porta. Eu vou chamar de DP assim, ó. E dentro isso daqui, ó. Opa, isso daqui. Opa. Aqui o domínio vai ser o D. E a porta vai ser o D. E depois ele vai retornar, return, o S. Né? O S é o nosso socket, ou seja, aqui com essa função ele vai abrir o nosso socket e depois ele vai retornar a variável S aqui pra gente poder trabalhar aqui com o S.send, né? O S.close e o S.receive. Agora eu vou simplesmente chamar esse cara aqui, ó. Vou simplesmente chamar esse cara. O domínio, qual que é o domínio primeiro? É esse daqui. A porta 43, né? Na verdade, aqui a porta ela vai ser sempre 43, né? Eu não preciso nem passar isso, eu posso passar direto aqui, ó. Porque a porta ela vai ser sempre 43, né? Então aqui eu nem preciso passar isso daqui não, ó. Eu posso passar só isso daqui. E agora eu posso ele retorna o S, né? Então eu chamo aqui a função openSocket e como ele retorna o S, eu vou aqui o meu socket e eu posso pagar isso daqui, ó, e vou deixar só o s.send. Essa daqui aqui, o s.close, e agora eu vou abrir um socket de novo, só que agora com o nosso outro Ruiz, né? Então, s igual a open socket, e agora o domínio é o Ruiz que a gente pegou, Ruiz 1. E a gente vai simplesmente repetir isso, ó, s.send, a gente vai repetir esse s.send, passando o d.encode, ou seja, a gente vai consultar pelo mesmo domínio que a gente consultou na primeira vez, só que agora ele vai retornar para a gente um outro servidor Ruiz, print s.receive 1024. Vamos ver o que ele vai retornar aqui para a gente. Vamos ver se está certo o código, acho que está. Vamos rodar o script. Ó, aqui ele retornou para a gente, ó, um outro resultado, né? Aqui ele também está em bytes, eu esqueci, é de decodar.
Mas só que o que a gente precisa é isso aqui agora, ó. A gente precisa desse cara aqui, ó. Registrar whois server. Olha só, esse cara aqui que a gente precisa. Esse whois.1api.net. Então a gente vai repetir aquele split, né, para obter essa informação. Se a gente colocar um decode aqui, ó, vai ficar até mais visível pra gente, né? Olha aqui, aqui ó, ele fica até mais visível. O que a gente quer é esse cara aqui, ó. Então como que a gente vai fazer isso? Eu vou copiar tudo isso daqui até o S, né? Não, mentira, até aqui, ó. Vou copiar tudo isso daqui até o espaçozinho aqui, eu vou copiar. E vou fazer o seguinte, ó. Vai ser aquele mesmo split, ponto split. Eu vou pegar, ou seja, tudo que tá depois disso daqui, né? Vou salvar, vou dar o Enter. E olha só, ficou só esse whois aqui, ó. Só que com esse cara aqui a gente vai ter que ficar um pouco esperto, porque se a gente der uma olhada aqui com o decode, ó, o decode ele mostra os caracteres especiais, né? Diferente da primeira consulta é que a gente fez, que o que tava era separando era só o barra N, ó, barra N, barra N. Nesse daqui não é só o barra N não, olha, cadê? Cadê o decode? Olha aqui. É um barra R, ó. Calma, é aqui, né? É um barra R, então a gente tem um barra R e um barra N. Aqui, ó, registrar whois server, dois pontos de espaço. A gente quer esse cara aqui, né? Aí tem um barra R e um barra N. Então eu posso filtrar direto pelo barra R. Então a gente vem aqui, ó, ponto split, barra R, e vou pegar tudo que tá antes do barra R, né? E aqui a gente vai ter só o servidor whois que a gente quer, ó, python3globo.com. Ó, e aqui a gente só tem o domínio do whois 1api.net. E agora a gente vai replicar isso daqui, ó, netcat-v. A gente vai fazer uma chamada nesse cara aqui, na porta 43, globo.com, e ele sim vai retornar as informações que a gente quer, ó. E aqui ele vai informar todas as informações que a gente quer. Então agora tá fácil. Volta aqui no código. Eu vou salvar isso aqui em uma variável, vou chamar como whois2. Agora que a gente salva isso aqui em uma variável, eu vou dar um s.close, né, pra gente fechar o socket. E agora eu vou abrir um outro socket, ó. É só copiar isso daqui. Só que agora a gente vai passar o whois2, né? É o servidor 2 do whois. E aqui agora, s.send, vou enviar o meu domínio, né, o D aqui, ponto encode. E aqui ele me deveria printar já, ele me deveria me retornar as informações cadastrais do meu domínio. É receive 1024.decode. Vamos ver? Ó, funcionou, ó. Ele retornou aqui as informações cadastrais, só que ele tá cortando, né? Ele tá cortando porque o buffer ele foi pequeno. E uma coisa que a gente vai ver é que mesmo se a gente aumentar muito o buffer, por exemplo, eu vou colocar aqui um buffer de 4024. Vou aumentar, ó. Ou seja, aqui ele pegou mais informações, só que ele cortou aqui ainda, ele cortou aqui no T. E vai chegar um limite que mesmo é que se eu aumentar muito o buffer, ele não vai pegar a informação tudo, ó. É de 4.000, eu aumentei para 8.000. Vamos rodar de novo? Olha só onde que ele parou aqui, ó. Tech Name Globo é comunicações, Tech Organization, e tem um T aqui, é que ele cortou. Vamos rodar de novo? A gente pode ver que ele cortou ainda no mesmo lugar, né? Ou seja, aqui não vai adiantar muito eu pôr um buffer muito alto, porque eu não vou receber a informação completa. Como que eu faço para receber a informação completa? Bom, a gente poderia simplesmente adicionar um outro print aqui, ó, dessa forma, né? Que aí a informação ela vai estar dividida em duas respostas. Olha lá, agora sim a gente pode ver que ele mostra tudo, né? Só que uma forma um pouco mais sofisticada de fazer isso daqui, porque pode ser, não é comum, né? Geralmente é dividido só em duas, é resposta mesmo. Mas e se acontecer é de se dividir em três respostas, né? Ou em quatro, ou de vir só em uma resposta, aí o nosso código ele vai morrer, né? Então como que a gente resolve isso? Então é o seguinte, ó, eu vou apagar esse print daqui, vou tirar esse print daqui também. Vou salvar isso daqui em data e vou tirar esse decode, certo?
Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. A gente vai fazer o seguinte, tudo isso daqui eu vou colocar dentro de um while, né? Então, while true, vou identar isso daqui e vou fazer o seguinte, ó. If data print data.decode. O que é esse if data? Como eu não passei nenhuma nenhuma expressão, né? Ah, igual, ele só vai verificar se o data existe, né? Ou seja, é se eu recebi alguma informação. Então, se o data ele existir, ele printa o conteúdo do data, né? Então, se o data ele não existir, else ele sai do while, né? Então, enquanto eu estiver recebendo informação, porque pode ser que esse data aqui, que essa resposta ela é dividida em várias respostas, né? Então, enquanto tiver uma resposta, ele vai ficar printando para mim. Quando acabar as respostas, ele sai do while e o nosso código acaba. Vamos ver? Vou rodar agora. Ó, funcionou bacana, né? Basicamente igual a parte aqui de em cima, só que agora o nosso código está um pouco mais sofisticado. E agora, só para acabar, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar uma variável aqui chamada resposta. Eu vou salvar ela como nada, e eu vou salvar esse data na resposta, né? Então vai ser resposta mais igual, e o data, ou seja, eu vou salvar isso em uma variável, né? E depois eu só printo. Print resposta. Pronto, a gente desenvolveu aqui o nosso próprio Ruiz, né? Então é bem tranquilo, apesar do código ele ficou um pouco grandinho, na verdade não ficou grande não, né? 34 linhas em linguagens em mais baixo nível, esse código aqui ele poderia ficar realmente muito maior. E a gente ainda pode diminuir mais algumas poucas linhas, né? Simplesmente porque, olha só, a gente fica repetindo esse s.send aqui, ó, toda vez, né? Então a gente poderia encurtar isso colocando ele só uma vez aqui, ó. Que seria basicamente isso aqui, ó, s.send data. E aqui a gente teria que passar o nosso data, né? Data.encode. Aí aqui, junto quando a gente fosse chamar o OpenSocket, a gente passa simplesmente o nosso domínio, né? O nosso domínio aqui, no caso, é o D. Dessa forma, a gente pode apagar tudo isso daqui, ó. Apaga esse s.send, apaga esse s.send e apaga esse s.send, ó. A gente diminuiu aqui para 31 linhas o nosso código. Vamos ver se ele ainda está funcionando. Globo.com. Opa, deixa eu ver o que eu fiz errado. Ah, tá. É porque eu tenho que passar o D aqui em todas, né? Eu tenho que passar aqui o vírgula D. E aqui também, vírgula D. Agora sim. Aí, ó. Globo.com, ele mostra pra gente. Eu poderia passar aqui o meu site, né? 4D3358.com. Aí ele funciona. Só que aqui no meu site, ele não mostra as informações porque porque tem proteção, né, contra isso, mas eu poderia mostrar que no outro site google.com, por exemplo, né? Então aqui a gente fez o nosso próprio Ruiz, bacana, funcional, já tá ali. Então eu já vou deixar até aqui como desafio a implementação desse Ruiz aqui na nossa ferramenta, né, para quando a gente fosse rodar ela, ele já fazer essa consulta e salvar isso em um arquivo pra gente, para que depois a gente possa analisar até com mais calma. Mas bom, essa aula foi isso.